mais eu descobria a fraqueza deles. Quanto mais eu procurava estar perto das entidades, mais eu descobria que eu estava longe deles. Eu me lembro que com 9 anos de idade eu já dava consulta com o preto velho chamado Pai Benedito da Calunga. Quem já foi, veio de lá, conhece, já ouviu falar. E ali dentro daquelas consultas eu lembro que eles vinham fazendo sinais e maravilhas, porque eu era uma criança, e era um encantamento para muitas pessoas daquela época. Mas diga assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia, entrega. Eu sentia desejo de algo mais forte na minha alma. Eu sentia desejo de que eu precisava de alguma coisa mais forte, porque até ali eu não tinha encontrado nada. Com 11 anos de idade eu estava saindo de dentro da minha casa. Muitas das vezes as pessoas não entendiam e me perguntavam: por que você saiu de casa? Por quê? Se eu tinha tudo, eu era cercado de uma família umbandistas, mas que me amavam. Eu era de uma família umbandista, mas meu pai tinha condições de me dar aquilo que eu nem pensava em ter. Ele tinha condições, tinha colégios particulares para estudar, tinha tudo para me formar, ser alguém de renome, mas eu não sabia o que é que eu estava fazendo dentro da casa dos meus pais. Eu não conseguia. Eu lembro que com 12 anos de idade eu já estava viciado na maconha, eu já estava viciado na cocaína, eu já estava me infiltrando no mundo das drogas, eu já estava sendo oleiro no tráfico de droga ali no Morro da Formiga. E eu lembro que algumas vezes Deus me dava muitos livramentos e eu achava que mesmo eu tendo saído do espiritismo, era o Exu fulano, era o preto velho fulano, a preta velha fulana, eles que estavam me dando a liberdade. Mas hoje eu entendo que quem entrega o teu caminho ao Senhor pode confiar nele. Aleluia. Pode acreditar nele. Aleluia. Porque verdadeiramente ele faz o que for necessário para nos salvar. E eu lembro que eu fui crescendo, eu já estava com 14 anos, ou 15 anos, se eu não me falha a memória. Houve a primeira guerra na Tijuca, num morro. A primeira guerra foi no Morro da Formiga. E eu lembro que eu estava naquela guerra, e aquilo ali fez com que eu subisse um cargo, eu subisse uma posição. E eu comecei a achar que eu era o meu mamãe, que eu era o dono de tudo, que eu podia tudo, que eu era armado, eu podia andar armado, eu podia cheirar, eu podia fumar, porque eu não pagava, era tudo de graça, mas eu sempre estava me enroscando cada vez mais no mundo satânico, e eu não entendia o que é que ia acontecer na minha vida mais na frente. Eu lembro que certa feita eu estava em um plantão e estava somente eu e mais um camarada, e naquela noite eu desejava sair. Eu já tinha um filho, já era casado com a minha esposa. Mês que vem agora nós vamos fazer 31 anos de casado, filho apaixonado. 31 anos de casado, somos avô de 9 netos e louvamos a Deus por isso, porque disseram que eu não ia chegar nem aos 18 e eu já vou chegando já meio século. Eita Deus maravilhoso, aleluia. E eu me lembro bem então que cada posição que eu subia, eu achava que era o dono de tudo, eu achava que era o bambambam. Deus começou a me mostrar o poder dele na minha vida. O pastor Edson até gosta de ouvir essa narrativa que eu estava na boca de fumo num plantão, me preparando para sair talvez, e de manhã cedo vinha uma irmã, 2 irmãs subindo para o culto matutino, na Assembleia de Deus, lá num lugar chamado Belvedere, e elas vinham longe, numa distância que não dava para me ouvir, nem eu ouvir o que elas diziam. E eu lembro que o companheiro falou assim: olha, ela quando chegar aqui vai falar de Jesus para você. E eu peguei aquela pistola, engatilhei e falei: se ela falar de Jesus para mim, eu dou um tiro no pé dela. Não tinha como ela ouvir, não tinha como ela escutar pelo menos um grito que eu desse ali. Ela não poderia escutar, mas o Espírito Santo podia revelar. Quando ela foi chegando perto de mim, ela olhou dentro do meu olho e disse assim: dá um tiro em mim, seu covarde. E eu olhei para ela e disse: irmã Olinda, eu não falei nada, você falou porque o Espírito Santo me revelou. Aleluia. E se você fosse homem de verdade, você ia largar essa arma agora e ia comigo para a igreja e aceitaria Jesus, porque por esses dias ainda vão tentar contra a sua vida. Ei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Naquela noite, naquele dia, naquela manhã, final de madrugada, eu senti a primeira experiência com Deus. Porque aquilo me deixava atormentado. Como é que ela ouviu? Eu não falei nada. E que Espírito Santo é esse? Aleluia. Para você saber mais um pouquinho da coisa, eu tive que sair daquela comunidade. Fui mendigo. Passei por várias coisas, fiquei 23 anos fora daquela comunidade.
Um certo dia, de Minas Gerais, Deus me jogou lá de novo. E eu me lembro que certa feita eu estava trabalhando no transporte coletivo e eu aguardava a minha vez para lotar o carro que eu trabalhava. Houve um problema, o motorista que ia na minha frente foi em algum lugar e ele não estava lá, eu lotei na frente dele e eu subi. E quando eu cheguei no ponto final que eu parei o carro, eu olhei no retrovisor, vinha duas mulheres trazendo uma no meio bem velhinha. Era a irmã Zolina. Meu Deus. 23 anos depois. E eu lembro que ela entrou no carro e a filha dela falou assim, a Lucinha, filha dela, falou assim, leva a gente no andar aí porque a minha mãe está passando muito mal. Ela olhou para mim e falou assim, você é o André, filho do Gustavo? Eu falei, sou. E ela disse assim, lembra de mim? Aquela hora Deus abriu minha mente. Eu falei, sim, eu lembro da senhora. Eu lembro do que aconteceu, mas a senhora sabe o que aconteceu agora? Eu sei porque eu estou vendo no teu olhar. Tu já não é mais um qualquer, tu já não é mais um morimbundo. Deus fez a obra na sua vida e eu posso morrer em paz. Foram 20 e poucos anos, André, orando para você. 20 e poucos anos orando, perguntando a Deus aonde você estava. Disseram que tinham te despedaçado, disseram que tinham te colocado numa mala, em pedaços, jogado fora, que te queimaram. Mas eu estou vendo que quem te queimou foi o Espírito Santo. E eu estou feliz porque eu sei que eu vou partir e vou ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Aquela mulher pegou uma responsabilidade naquele dia de orar pela minha vida e querer ver eu salvo, me querer ver na presença de Deus. Por isso que eu creio que a oração do justo ela vale muito nos seus efeitos. Ela não sabe, não ouviu a história de quantos livramentos Deus me deu nas ruas de Niterói quando eu era mendigo. Ela não sabe quantas das vezes alguns policiais famosos, de nome famoso dentro de Niterói e São Gonçalo, foram me matar naquele lugar e não conseguiram me ver. Quantas brigas eu tive com mendigos por causa de um território, por causa de um pedacinho de chão para dormir em cima de um papelão. Ela não sabe quantas vezes Deus me livrou de pedradas, quanto Deus me livrou do fogo, quantas vezes Deus me livrou de muita coisa. Ela não soube, mas eu tenho certeza que num futuro bem próximo, se Deus assim permitir, ainda vamos nos encontrar e vamos saber o que foi que Deus fez na minha vida. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua necessidade. Eu não sei pelo que você tem passado, mas eu tenho certeza de uma coisa, que cada um de nós temos, aleluia, temos o prazer de poder dizer que somos sobreviventes. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você fez, eu não sei qual é a sua trajetória de vida, mas eu tenho certeza de uma coisa: ei, Deus conta contigo. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus, Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. E Ele vai trabalhar no sobrenatural. Aí nesses dias estávamos conversando que Deus, Ele trabalha de uma forma sobrenatural. Acho que foi com o pastor Edson que nós estávamos falando que todos os heróis da Bíblia nasceram de mães estéreis. Todos os renomes na Bíblia vieram de mães que não podiam ter filhos. Ou quando não era mãe, era mesmo até o pai. Mas Deus é operador de milagres. É verdade. Porque às vezes nós olhamos muito para os nossos problemas, para as nossas necessidades. E hoje, quando eu passo por alguma, eu olho e eu penso assim: necessidade eu passei em Niterói, quando eu tinha que ir de latão em latão catar alguma coisa para comer. Meu Deus. Necessidade eu passei em Niterói, quando eu tinha que juntar copinhos e mais copinhos de café do lixo para poder tomar um cafezinho gelado. Necessidade eu passei em Niterói, quando eu era expulso de algum lugar que eu ia pedir um prato de comida. Necessidade eu passei em Niterói quando estava frio e eu não tinha um cobertor para me agasalhar. Necessidade eu passei em Niterói quando era aniversário, quando era Natal, quando era Ano Novo, e eu não estava perto da minha esposa e dos meus filhos, nem dos meus pais. Isso foi necessidade. Isso foi necessidade, porque hoje o que vier é lucro, porque eu estou na presença de Deus. Aleluia. O que vier é lucro, porque nós estamos na presença de Deus. Eu tenho certeza, querido, que Deus, quando ele escreve uma história, quando Ele quer uma trajetória na vida de alguém, pode vir os embaraços da vida que for, pode vir. Eu posso ir lá na prostituição, eu posso ir lá no mundo das drogas, eu posso ir no pior que eu for. Deus vai resgatar. Você quer ver? Aleluia. Vai dizendo assim, mas eu estava na boca de fumo e chegou uma mulher e disse assim: aí, camarada, me vende uma brizola. Quem é mais ou menos da minha idade sabe que hoje é cocaína, antigamente era brizola.
porque apelidaram a Brizola por causa da Neuzinha Brizola, filha do Leonel Brizola, saudoso. E ela falou, me dá uma Brizola aí, eu dei. E ela pegou e, posso cheirar aqui? Eu falei, pode. Ela tinha um sotaque nordestino, ela cheirou aquela Brizola ali. Me dá mais uma, e cheirou a Brizola de novo. Me dá outra. Aí desceu e foi embora. No outro dia voltou da mesma forma, pediu para cheirar aquela Brizola. E eu vendi para ela. No outro dia ela voltou já com um papo diferente. Ela disse, eu vim do Nordeste. Eu tenho 3 filhos para sustentar lá. Eu faço programa na Praça Mauá. E eu queria que você me vendesse 3 cargas. Ou uma carga, não me lembro bem. Uma carga para que eu vá lá, venda. E amanhã eu venha te pagar. E eu peguei e dei a carga para ela, toma. Ela no outro dia pagou, levou mais 2. No outro dia pagou, levou mais 3. No outro dia pagou, levou mais 5. Nunca mais voltou. Passaram-se 3 anos. E uma vez eu estou lá sentado, distraído, já tinha pagado a dívida, eu escutei aquela voz de novo. Ai, compadre, me dá mais um pó aí, por favor. Aí quando eu olhei, era aquela mulher. Eu falei, oxe, mas ela está aqui, ó. Eu disse, ô mulher. Ela me deu, mas moço, não morreu não. Eu falei, não, quem vai morrer é você agora. Meu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oi, Mandei chamar uma Kombi, a Kombi parou lá num lugar chamado Belvedere. Eu peguei no braço dela, fui levando ela, vamos embora que você vai morrer agora. E joguei ela dentro da Kombi. Antigamente era uma guerra, quando uma comunidade tinha guerra com o outro, pegava o cara, matava numa comunidade para dizer que eram os caras. E na verdade quem tinha matado eram os outros. E eu lembro que quando nós chegamos ali, eu botei a pistola na cabeça dela. Quando eu engatilhei, que eu ia dar o primeiro tiro, alguém disse aqui, não toques nela. E eu olhei para o motorista e falei, o que é, rapaz? Você vai se meter no negócio, o negócio está contigo lá. Eu não falei nada. Eu falei, então tá bom. Quando eu fui de novo a voz, não toques nela. E eu olhei para ele, o que é, rapaz? Você está louco? Eu não falei nada. Foram 3 vezes de um não toque nela. Eu falei, eu não vou matar, mas eu vou jogar ela da Kombi agora. Eu falei, levanta. E quando ela levantou, meti o pé nas costas. Eu vi a hora que ela bateu com a cabeça lá no meio. Eu falei, não morreu de tiro. Mas meteu o cabeção lá, morreu. Se passaram mais ou menos 15 anos. Uns 15 anos. Eu lembro que eu estava dirigindo uma igreja em Minor, Maricá. E um diácono falou comigo, pastor, vai vir uma irmã pregar aí. Irmã Sheila, prega muito. Eu falei, traz, a gente está precisando de pregador mesmo. E chegou lá uma baixinha com um coque na cabeça, roupão, sentou lá atrás, dando glória, aleluia, falando no mistério. Rasgando no mistério. Eu passei o microfone para ela lá 9 horas da noite. Ela pegou o microfone e falou assim, ó, eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Aí todo mundo, amém. E eu lá atrás, ela começou assim, irmãos, Ana foi uma mulher estéril e não podia dar à luz, filho. Mas diz a Bíblia que ela clamou, ela orou e Deus respondeu ela no momento do seu suplício, no momento dos seus gemidos inexprimíveis. Deus a ouviu. Mas Deus mandou eu parar de falar isso e eu vou falar outra coisa. Há alguns anos eu estava na Praça Mauá fazendo um programa, eu fui numa boca de fumo. E cheguei lá, tentei dar uma volta num traficante. E eu lembro que certa feita eu levei 5 bois, não voltei mais. E quando eu voltei, uns anos depois, o traficante ainda estava lá. Quando ela já estava falando aquilo, o cara já estava se desmanchando em lágrimas, um gordinho. Eu já estava me acabando em lágrimas. E ela dizia assim, aí ele me pegou, me botou na Kombi para me matar, mas o que ele não sabia é que eu já estava na mão de Deus, e Deus já estava cuidando de mim. E quando ele ia tirar a voz, dizia, não toque nela, e ele ficou perturbado com o motorista, ele me jogou enquanto as irmãs me catou lá no estácio, cuidou de mim, e hoje eu estou aqui, meu irmão. Nós nos abraçamos, começamos a chorar naquele lugar. O Deus, o Espírito Santo invadiu aquela igreja, foram jovens batizados, irmãs batizadas no Espírito Santo, porque Deus, quando eu entrego o meu caminho na mão dele, ele verdadeiramente cuida de mim. Hoje é a pastora Sheila, ela era conhecida como Sheila Tatu, dirige uma grande igreja no Badu, Assembleia de Deus, e está lá até hoje. Teve AIDS, chegou a pesar 39 quilos, mas hoje é casada, tem 5 filhos, e nenhum dos filhos dela tem o vírus do HIV. Deus é maravilhoso. Quando nós entregamos o nosso caminho na mão dele. Então eu creio que quando o salmista Davi, ele vai salmodiando dentro dos Salmos de número 37, e quando chega no versículo 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Irmãos, o que mais nós temos visto nos últimos dias são crentes que andam preocupados. Crentes que andam preocupados com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Claro, eu tenho que estar. E o pior de tudo agora nos últimos dias, são tantos áudios, são tantos vídeos de catástrofe, de coisa acontecendo, tantas revelações
revelações que o que eu tenho visto de crente medroso, crente que está com medo, porque muitas das vezes ainda não entregou a vida na mão de Deus, ou entregou, mas tirou a vida da mão de Deus, e estão com medo de catástrofe, sendo que a palavra me revela que quando Jesus vem buscar a sua igreja, haveria rumores de guerra, haveria rumores de coisas terríveis, aconteceria coisas que iriam abalar as nações, e está acontecendo. Mas quando eu era mendigo, eu não ligava para isso, eu não ligava, sabe, Marcos? Quando alguém postava uma come lá e falava, tem sopa aqui. Aí eu ligava, eu saía pisando, todo mundo passando na frente para ser o primeiro. Eu me preocupava muito, quando eu queria dormir, e na rua é como na cadeia, tem as comarcas, cada mendigo tem o seu lugar certo para dormir. E eu não sabia ser mendigo ainda, eu estava vindo mais ou menos uma vida, e quando eu deitava ali, de repente eu tomava bico, sai daí que é meu lugar, tinha um tal de Maguila, porque ele me perseguia a vida toda. De vez em quando a gente brigava e ia dormir no DPO da rodoviária de Niterói, quando não era cercada. Aí podia andar os mendigos circular, a gente tinha que dormir lá dentro do DPO, porque a gente brigava por causa de lugar, por causa dessas coisas todas. E hoje eu sei que tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Aleluia. Hoje eu sei que aonde Deus me levar, eu irei. E o que Ele mandar falar, eu vou falar. Aleluia. O que Ele mandar fazer, eu vou fazer. E eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei de uma coisa: Deus está cuidando de você. Amém. Eu sei de uma coisa: Deus tem algo tremendo para você. Eu sei disso. Aleluia. Porque ninguém foi chamado em vão para a presença de Deus. Davi estava quieto lá, passando as ovelhas lá do pai dele. Ele podia ficar lá. Mas Deus falou: tu vai na casa de Jessé, Samuel, na casa do Belamita, e vai lá, tu vai ungir um rei lá na casa dele, escolhe um dos filhos dele e faz dele rei em Israel. Mas tinha que ser logo Davi, logo pequenininho, logo o mais mirrado da casa de Jessé. Tinha que ser, porque era aquele ali que Deus escolheu, porque Deus quer fazer um sobrenatural. Às vezes você talvez olha para você e diz: eu não tenho jeito mais, para mim não dá mais. Eu olhava para mim e eu dizia: para mim não dá mais. E um irmão todo dia lá levava o violão e cantava aquele louvor assim, ó: quando Jesus me estendeu as tuas mãos, quando Jesus me estendeu as tuas mãos, eu era pobre, perdido, sem Deus. Não é assim mais ou menos? Aí ele cantava aquilo, a paz reinava, eu fedendo, nem eu estava. Tinha dia que eu dava com o nariz, todo mundo sentia o cheiro que eu exalava. E aí ele: ó, agora eu vou embora, pegava o violão e ia embora. Quando ele ia embora, a paz acabava. Uma certa feita ele estava lá tocando. Eu falei para ele: por que você vai embora? A paz vai junto. Nem ele soube me explicar. Hoje eu entendo, é porque onde tem a paz é onde está o céu. Aleluia. Ali tem paz. Aí um certo domingo de manhã, eu barbudo, um cabelão grandão, ainda tinha um pouquinho de cabelo a mais. Eu falei para ele: eu quero aceitar Jesus hoje. Ele: é mesmo? Eu falei: eu quero. Aí ele: então tu vai lá. Eu falei: mas eu posso ir sujo assim mesmo? Ele: pode ir, eu logo mais para lá às 7 horas. Foi o erro dele. É o que nós já falamos aqui, não é? Tiago 2,14. A fé sem a obra é morta. E a obra sem a fé também é morta. E ele foi embora. E o que ele tinha que fazer? Ele morava na igreja, me agarrava naquele momento: vamos embora comigo, vamos para a igreja. Quando ele virou as costas, encostou um carrão, uma mulher loura desceu e falou assim: você conhece um cambono? Não vi de lá não. Conheço. Por quê? Ela: porque hoje é o toque de São Jorge, lá no meu barracão, lá em São Isabel. Você não quer ir lá tocar para mim não? Aí você já sabe que eu sou, você conhece ou pode ser você mesmo, ele vai ter comida lá. Ó o que o diabo falou para Deus: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Eu falei: vou tocar sim, minha filha. Na mesma hora botou no carro, fez a menina abrir o salão lá no Sacramento. Ela abriu o salão, cortou meu cabelo, fez minha barba, limpou minhas unhas. Fomos numa lojinha, fez a mulher abrir a loja, comprou uma calça branca, uma camisa branca, comprou bermuda, comprou coisa mesmo que toma. A partir de hoje eu estou te adotando como filho. Vamos lá para o barracão. Me levou lá para o barracão, só não topava essa aí. Quando minha esposa ia lá, era uma guerra para ela, porque essa mulher sempre foi de Deus. Aleluia. Te amo. Aleluia. Sempre foi de Deus na minha vida. Ela não topava minha esposa. Quando ela chegava lá, minha esposa: ela: eu tenho que botar outra mulher na sua mão, porque essa aí, ó. Não. Ela nem sabia que Deus já estava preparando alguma coisa especial na minha vida. Eu virei escravo dentro daquele centro.
Eu entrava num buraco de 11 metros para cavar um poço para dar água, que lá era tão miserável, lá o lugar onde ela morava, que não dava nem água. Eu cavava, eu subia, eu puxava o balde, eu esvaziava o balde, eu descia, enchia, subia 11 metros, eu sozinho, ninguém me ajudava. Certo dia ela fez uma fogueira lá para Santo Antônio, eu falei, é hoje que eu vou escapar desse lugar. Bota uma fogueira aí, botou a fogueira, agora escreve o nome dos seus inimigos e joga na fogueira aí. Quando eu fui escrever o nome de inimigo, saía nada, só saiu assim, eu preciso sair daqui, eu preciso de um emprego. Eu amassei aquele papel, joguei no fogo. Quando eu joguei no fogo, deu uma luz azul e a voz falou para mim, desce agora que eu vou te dar um emprego. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, Santo Antônio falou que vai me dar emprego. Ela, que é esse menino, emprego quase 10 horas da noite. Eu falei, não sei, mas se Santo Antônio falou, para você ver, nem ela acreditava mais no Santo Antônio dela, porque se é outro não vai. Se Santo Antônio falou, vai. Mas ela disse, que é esse menino, emprego 10 horas da noite. Eu falei, mas ele falou, eu vou. Só que eu nem sabia que era o Santo Deus de Israel, o Santo Deus da providência. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro que quando eu desci, eu dei de frente com a padaria no Sacramento, falei, é aqui mesmo. E a voz entra, e eu entrei lá, o gerente do caixa, eu falei, senhor, o senhor está precisando de um ajudante de padeiro aí? E ele olhou para mim e falou assim, eu estou precisando de um padeiro. Aí, Santo Antônio me enganou. Aí quando eu ia saindo, Deus falou, eu não te engano nunca. Ele, vem cá. Aí eu voltei, cheguei lá, olhei para ele, tu sabe marcar uma massa? Eu falei, sei. Irmão, nunca nem tinha entrado na padaria. Eu falei, sei. Tu sabe fornear? Sei. E eu só pensando, eu falo para ele que sei. Quando o padeiro chegar, eu converso com o padeiro. Então amanhã, 10 horas, tu esteja aqui. Eu falei, tá bom. Eu fui embora todo contente. Ah, é o meu trabalho. Ela viu? Eu não falei que esse Antônio é bom, meu filho. Eu olhei para ela e falei, ah, sua fraca. Se tu soubesse quem foi que me mandou lá. E cantarabiaço, tomanaça. Quando foi no outro dia, 10 horas da noite, eu estava lá, catei lenha, encostei no forno. Fiz um café, água de batata, sentei lá no cantinho e falei, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Era só para saber falar. Eu lembro como o gerente foi embora, ó, daqui a pouco o padeiro chega aí, já está o café pronto já. Aí ele conversa contigo aí, para acertar tudo. Eu falei, tá bom. Aí ele foi embora, quando ele foi embora, eu escutei o portão abrir. Aquele rangido. Eu falei, agora, Jesus, me ajuda aí, põe em pé. Quando ele chegou moreno alto, bigodinho, cabelo faixinho, ele olhou para mim e falou, você que vai ser meu ajudante? Aí eu olhei para ele e falei assim, vou tentar. Quando eu falei, vou tentar, ele foi tomado no mistério de Jeová. Ele começou a falar em línguas estranhas. Eu falei, eita, que eu achei um macumbeiro, mais macumbeiro que meu pai. E ele olhou para mim e disse, homem, hoje pela manhã eu estava na consagração e Deus me falou sobre você. Deus falou que tu ia chegar e tu é especial. E para que eu não te abandone, não deixe você voltar, porque a partir de hoje começa uma obra na sua vida. Aleluia. Tinha uma coisa eu sei, a partir daquela noite eu não consegui mais voltar para o centro. Glória a Deus. De manhã o gerente chegou lá, eu falei, pai, eu queria dormir aqui. Ele, papai, dormir no quartinho de farinha aí, é bom, isso é bom. Era bom porque ele também me escravizou um pouquinho, que aí eu trabalhava de dia e de noite, faxina de dia, pão de noite. Mas eu aprendi porque com 6 meses eu já estava tirando a folga do padeiro. Com 1 ano mais ou menos o padeiro foi embora, eu fiquei no lugar dele. E quando eu pensei que estava tudo perdido, porque eu nunca mais vi minha esposa nem meus filhos, eu estou deitado no quarto de farinha, um dia eu escutei uma vozinha que dizia assim, moço, aqui trabalha um tal de Marcos. Aí não, por isso que eu não gosto de apelido, não, que me conhecia como gordo, não me conhecia como Marcos. Você vê, onde eu trabalhava, o cara não me conhecia como Marcos. Não, aqui não, não. Aí eu escutei uma vozinha de criança dizer assim, ó, mamãe, eu não vou ver papai, não. Eita, Deus. Hoje está um molecão de 28 anos. Aí eu escutei agora, eu falei, Gutiérrez. Saí correndo, quando ele me viu, ele veio pro meu colo, ele no lado mais pequenininho, cambaleando, veio agarrado nas minhas pernas. Eu falei, Jesus, minha esposa. E ela falou, filho, arrumei uma casa pra gente. Irmãos, Deus é Deus da providência de verdade. Aleluia. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. Mas o que eu tinha pensado o dia todo foi totalmente diferente. Hoje a dona Maria, a senhora que trabalha comigo, ela falou assim, pastor, você está ficando meio maluco, você está falando sozinho. Tudo que o Marcos programou saiu tudo diferente. Sabe, irmão, eu ia falar sobre Tamar e Abisalão, sobre a defesa de um filho que se levantou contra o pai, e sobre a defesa de um filho que se levantou contra o pai, sobre uma irmã. Eu ia falar sobre ela. Mas Deus fez tudo diferente. Aí eu lembro que nós fomos lá conhecer a casa e eu falei, Paulinho, deixa eu ir, o gerente, ele vai lá, gordo. Teu nome é Marco, né?
rapaz, se eu morresse hoje, não ia saber teu nome. Mas naquele dia Deus falou: a partir de hoje eu te dou um nome, cara, teu nome é Marcos. Aleluia. Eu tinha esquecido das minhas raízes, eu tinha esquecido que eu era filho do custódio José, eu tinha esquecido que eu era filho da Sônia Maria, que eu era neto de Florentino, que eu era, sabe, eu esqueci que eu era alguém, que eu esqueci porque foram tantas pancadas, tantas coisas ruins que aconteceram. Talvez você não morou na rua, talvez você não passou fome, talvez você não foi mendigo, não foi traficante, mas mesmo no seio da sua família você se sente como eu me senti naquele dia. Eu estava esquecendo de mim mesmo, não tinha raiz, não tinha história, eu não tinha para onde ir. Não tinha. Depois de ter meu quarto, depois de ter minha esposa, eu estava morando num quartinho de farinha, vivia sujo, mesmo trabalhando, igual aspecto de mendigo. Hoje eu estou até meio barro aqui, eu estou bonitinho, pode falar, estou bonitinho. Mas naquela época você não parava perto de mim. Aí ele deixou, nós fomos em São José do Ibaçaí para tomar aquela casa, assumir a casa que uma senhora lá do morro nos deu para morar, e nós começamos a morar naquela casa. Eu ia em casa dia de quarta-feira levar o vale para minha esposa fazer compra, e ia dia de sábado levar o pagamento, tudo na mão dela. Tu devia ter ajudado, tudo na mão dela, porque onde eu estava, eu dormia, eu comia, eu não tinha necessidade de deixar tudo na mão dela. Aí numa quarta-feira eu estou bem assim na varanda, fumando um cigarrinho, escutando um negócio, um alto-falante, e começa uma mulher: porque jovem, Deus te livrou da cadeia. Eu até passei da cadeia, mas um dia nós vamos. Deus te livrou da cadeia, Deus te livrou do grupo de extermínio, Deus te deu vitória, e tu não quer nada com Deus, jovem, e não sei o que. Aí eu falava: essa mulher está falando comigo, e ela: é contigo mesmo, covarde. Quando falou covarde, eu lembrei daquele dia da irmã Isolina. Eu falei: meu Deus. Aí chamei minha esposa, eu falei: essa mulher está falando de nós. Aí ela ouviu um pouquinho e disse: é mesmo, Marcos? Eu falei: vamos lá então, vamos. Botei uma calça, botei uma camisa de manga comprida, botei uma criança no colo, ela enganchou a outra do lado, tinha mais uma, Mirene, né? Não, só o Lauro e o Gutierrez. Ela agarrou do lado e daí fomos nós. Quando eu cheguei na porta da igreja, aquela irmã dava salto dessa altura e dizia: é você mesmo que Deus me revelou, é hoje que você tem que aceitar. Eu já vou te chamar de pastor, eu já vou te chamar de bispo, mas é você, vem aqui. Eu estava lá na frente. Aleluia. Aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Mas faltou algo. A minha esposa não foi. Quando eu olhei do lado, eu falei: a minha esposa não veio. Que prova, irmãos. Eu virei aquele crente que você estava falando aqui cedo. Eu andava só de calça comprida, camisa de manga comprida. Na minha casa não podia ter televisão. Eu virei um hipócrita, porque eu achei que tudo que eu tinha passado lá fora, eu tinha que descontar na minha carne. Eu não tinha que viver mais no mundo de forma nenhuma. Eu queria ser levado. Eu estava naquele primeiro amor gostoso. O primeiro amor, o crente não desvia, o crente não vê nada, pisa em gato de vidro, se corta. Ei, Jesus, cola aí. E cola mesmo, o negócio aqui cola mesmo. É uma coisa tremenda. Tremenda, era 5 horas da manhã, um monte, descia meio-dia, almoçava, dormia um pouquinho. 5 horas, um monte, 7 horas igreja, 11 horas da noite no trabalho, 3 horas, joelho dobrado, 5 horas, joelho dobrado, um monte de novo. Era uma coisa terrível. Levava cachorro morrendo por um monte, Deus curava, eu ia até morto, Deus ressuscitava. Eu falei: mas que negócio é esse, gostoso é esse? Por que eu não aceitei mais tempo? Eu achava uma coisa incrível, mas minha mulher nada. Às vezes eu saía para a igreja, daqui a pouco era um balde de água em cima que ela me jogava para mim ir para a igreja, eu ia todo molhado. Aí sentava lá o pastor amigo, tinha que pegar na minha mão: vem cá, irmão Marcos, vou te dar uma roupa. Ele me dava um terno, ele ficava grande, e eu botava assim, ficava feliz lá. Vou dar para Jesus, irmão, e é a sua turma. Aí no outro dia, pensando que a mulher estava calma, alguém me chamava: já vai para o monte fazer medo. E aí, irmão, que sofrimento. Aí ficou diabética. Que horas tem? Já é 9? 9 e 5. É 9 horas que acaba. Não pode descer. Não, mas a gente marca outro dia. Não tem problema não. Eu quero estar aqui. Amém. Eu quero estar aqui. Ficou diabética. Logo depois a diabetes ficou grávida. Começaram a dizer que a nossa filha ia nascer aleijada. Eu falei para ela: não vai nascer aleijada, você tem que crer em Deus. Você quer? Maior barrigão, shortinho curtinho. Você quer? Imagina a barriga, é maior que a minha, mas é uma barriga imensa. Ó, nenhum hospital quis fazer o parto dela, porque foi dado que a nossa filha ia nascer com uma doença, aquela que cantou aqui,
que um espirro quebrava os ossos dela, a cabeça ia ser excesso de massas encefálicas. Não ia viver. Não ia viver. Mas eu estava orando, Deus me mostrou na mão assim, uma menininha dentro da mão dele. Ele falou assim: meu filho, ela está comigo. Aleluia. Cria ela na minha presença, porque é uma levita, vai louvar o meu nome. Glória a Deus. Eu mandar aí, ela vai. Está meio rebelde, mas vai chegar lá, porque Deus tem que estar atrás. E aí eu fiquei tranquilo, falei para ela: filha, não esquenta não, é uma menina. Porque quando ia bater a sonografia, ela fechava, não tinha como ver. E todo mundo, o que é? E a médica como é que é o nome da médica mesmo? Esqueci. Romilda. Não, essa aí não vai ter jeito não, aqui não tem recurso para de um lado para o outro. Até que um dia, lá no hospital do Antônio Pedro, um médico abençoado, uma irmã abençoada que levou também, brigou lá, falou: vou quebrar tudo se não ficar com ela aí. Então nasceu uma menina com 5 quilos, 200 e pouco. Glória a Deus. Até hoje nunca me deu problema nenhum de saúde. Perfeita. Louva a Deus, que é uma beleza. Aí ela aceitou Jesus. Aí ela aceitou Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: com 10 dias eu fui batizado no Espírito Santo. 1 ano eu já era diácono. 2 anos eu estava no presbitério. 3 anos eu era evangelista. No 4º ano eu estava na Assembleia de Deus de Madureira, porém não era de Madureira. O apóstolo hoje, Manuel Ferreira, olhou para mim e disse: Deus mandou eu te consagrar. Eu falei: eu? Ele: você mesmo? Eu não sou daqui, eu sou lá do Colubanê, da Assembleia de Deus, mas Deus mandou eu te consagrar. E ele está vivo até hoje, velhinho, mas está vivo até hoje, para poder confirmar. Mas o que eu quero dizer para você: Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Sabe o que, irmão? Só para encerrar, eu pensava que eu era valente lá no morro, porque eu tinha arma. Se eu fosse para uma guerra, eu ajudei a implantar o Comando Vermelho em várias favelas. Se tinha uma guerra, eu pegava um fuzil, eu pegava uma pistola, eu ia e eu voltava. Mas você sabe o que é? Eu não encarava tantas coisas como eu encaro hoje. Hoje eu vejo que eu sou macho. Hoje eu vejo que eu tenho coragem, meu irmão, porque eu estou com um calibre na mão que é poderoso. Depois que eu aceitei Jesus, eu enfrentei um homem armado. Depois que eu aceitei Jesus, eu desarmei o outro lá que foi para matar um pastor. Eu desarmei aquele homem. Eu sei que Deus vem fazendo sinais e maravilhas. Não tem matador certo, porque só quem pode matar é Deus. E é só Deus que dá vida. Não tem traficante, não tem homem corajoso certo. Eu prego do jeito que eu tiver que pregar. Não tem negócio de ADA, não tem negócio de comando. ADA é amigo dos amigos, amiga de Jesus, que não mata, só dá vida. Comando vermelho é comando de Cristo, que é o comando carmesim, é o comando que me leva para o céu, é o comando que me cura, é o comando que me fere, é o comando que me mata, é o comando que me faz viver, é o comando que me faz falar, é o comando que me deixa mudo, é o comando que me faz ver, é o comando que me deixa cego. Este é o comando verdadeiro, o comando de Cristo vencedor. Bate palmas para ele, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.